A paz do Senhor Jesus, todos os professores, professoras maravilhosos, lindos da Escola Bíblica Dominical. Que maravilha ter vocês aqui conosco em mais uma pré-aula, encerramento do trimestre. E aí, coloque aí para a gente, vocês vão fazer festa. Se quiser mandar o convite aí para a confraternização de encerramento de trimestre, pode chamar que eu e o nosso diretor aqui, o Adriano Fidelis, nós vamos aí participar. Nós gostamos muito de coquetel, coxinha, bolo, refrigerante, aquele monte de coisa maravilhosa. Que bom, né? E aí você também que está nos assistindo, não inscreveu no canal AD Educacional, se inscreve aí, que está iniciando pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Não posso deixar de falar isso, mais uma pré-aula para a classe dos lindos e maravilhosos adolescentes. E hoje, qual que é a aula de hoje? A aula de número 12 e o tema é o Reino do Sul, Judá, um reino bom, maravilhoso. Que reino, né? Teve ali, mas foi um reino abençoado por Deus, né? O pessoal de Benjamim e os levitas. A leitura bíblica fica em 1 Reis 14, 21, depois 24 a 30 e 31 e depois 15, de 8 a 15. Quiser ler o 14 e o 15, pode ler, não tem problema. Nobre diretor, se o senhor puder colocar o retorno um pouquinho mais para o meu lado ali, eu agradeço, nosso nobre diretor. Vem aqui. Olha aqui, ó. Fazia tempo que vocês não viam esse homem, né? Opa. Adriano Fidelis, agora ele é que manda em tudo aqui, hein? Nada, sou servo. Ó, acredite, Sou servo. acredite aí. Obrigado. Aí, ó, parece, pessoal, o Marcão do Povo? Coloca aí nos comentários aí, ó. Não tem aqui. É mesmo, né? Meu Deus do céu. Ótimo, nobre diretorial. E a luz agora ficou bem em cima. Ficou legal. Bom, então, vamos então aí a mensagem diz: logo que Roboão firmou o seu poder no reino de Judá, ele e todo o povo deixaram de obedecer à lei de Deus, o Senhor. Segundo Crônicas 12 e 1. E aí os objetivos da nossa lição são 3. O primeiro é apresentar o Reino do Sul, destacando a trajetória dos reis que foram fiéis a Deus. Apontar o cuidado de Deus com os hebreus, mesmo quando eles foram infiéis ao Senhor. E ensinar aos adolescentes sobre a importância de ouvir a Deus e seguir os seus mandamentos. Hoje eu estou feliz. Será que é porque a semana que vem nós vamos ter festa aqui na TV de encerramento de trimestre? Meu Deus do céu, estou animado hoje. Então, nós vamos aí para a introdução da nossa lição, um pouquinho antes aqui na fechadona aqui, ó. Olha só o que nós temos aqui, professores, a nova lição, hein? E o tema é grandes cartas para nós. Muito legal, o conteúdo aí das nossas lições tem sido assim, muito bons, maravilhosos, extraordinários. Você que é professor aí há um tempo mais, aí, uns 2 anos para trás, você lembra que a nossa lição não era 100%, né? Mas agora nós temos uma grade de lições aí maravilhosas que vai nos ajudar muito. Então, vamos voltando aí para a lição. Então, a introdução ela vai falar aí, pessoal, que nós vamos ver uma visão panorâmica do Reino do Sul. Nós vamos ver as importâncias dos reis que temiam o Senhor. Também nós vamos ver aí que, infelizmente, o reino de Judá pecou, né, contra o Senhor. Eles tinham muito problemas aí com idolatria. O restante, tranquilo. Mas o que veio pegando o povo de Israel desde a saída do Egito, no Egito, até ali, depois que eles entram na Terra Prometida, passa o período dos juízes e passa um monte de rei, sempre foi idolatria. Nós temos que destacar para os nossos adolescentes, ficar esperto com a questão de idolatria. Nós podemos idolatrar pessoas, coisas, e sempre
O que nós colocamos acima de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, o que nós colocamos acima de Deus, nós estamos idolatrando. E aí Deus não se agrada, né? Mesmo com todo amor, mas vem a consequência do erro e tal, não é bom. Olha o tanto de altos e baixos que o povo de Israel teve aí por conta de idolatria, né? Então, essa idolatria atrapalhou o relacionamento do povo de Israel com Deus. A Bíblia deixa claro que o povo é escolhido por Deus, mas precisa de andar segundo o quê? Os ensinamentos dele. Nós somos escolhidos por Deus, porém, nós temos que obedecer aquilo que Ele quer. Por quê? Porque Ele é justo, e aí a consequência do nosso erro vem. Então, o que nós temos que fazer, lindos e amados e queridos professores, nós temos que obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual de fé, certo? Então vamos lá para o tópico 1, o trono de Davi. Então nós vamos ver aí, né, os posteriores a ele. Então, após a divisão de Israel em 2 reinos, então nós temos ali, então vem Salomão, morre Salomão, entra o filho de Salomão, Roboão, e aí ele faz todas aquelas questões ali dos impostos, e aí o povo já estava querendo meio que dividir, aí divide Benjamim e ali Judá, né? E Benjamim e a tribo de Levi, dos levitas que tornam Judá, e aí é isso aí. E aí também tem ali as outras 10 tribos do Reino Norte, né? E aí então, nós vemos que então, que a capital, como aprendemos aí na lição anterior, que foi constituída ali, então, em Jerusalém, né? Então, o reino de Judá agregou a tribo de Benjamim e os sacerdotes e levitas, certo? Portanto, aí o reino do sul ficou com a responsabilidade de administrar o sistema legal de sacrifícios. Então, né, nós vemos ali que o reino norte, para não perder ali a liderança, né? Então Jeroboão começa a oferecer sacrifícios a outros deuses e tal, e aí então ficou ali constituído então, né? Foi Roboão ali do reino, né, de Judá, que são as tribos Benjamim e os levitas, e Jeroboão, que fica com as 10 tribos do norte, tá certo? Então, nesse período, então, o Roboão ali, ele constitui muitas cidades fortificadas, com medo de invasão, ele fortalece a economia, porém, ele foi temente ao Senhor somente nos primeiros 3 anos, né? Então, os primeiros 3 anos, coisas foram mesmo um errinho aqui, outro ali, mas era temente ao Senhor. Passa isso aí, então, ele abandona os mandamentos do Senhor e entrega o povo ao pecado da idolatria, conduzindo ali o pessoal a errar. Né? O que falamos, o povo ele tende a ser idólatra. Então tinha que ter um rei ali para falar, não, gente, nós vamos só servir o nosso Deus, o único Deus. Nós vamos oferecer sacrifício. Mas não, eles queriam sempre arrumar um outro Deus ali, um Baal, um outro ali, para poder fazer sacrifício. Se não, eles tinham que atentar somente a Deus. E aí vinham as consequências por conta disso, né? Aí o reino de Judá prossegue aí por mais 300 anos, né? E lá houve apenas uma dinastia de Davi, diferente do Reino Norte, que teve várias famílias ali constituindo, né, ao longo dos anos. Então, nós vemos aí que, junto com o reinado de Davi, foram 425 anos, e aí vai indo de Roboão para frente, aí, então, vem mais, 3 séculos, né? Então, 300 anos. Então, houve apenas uma exceção por período de 6 anos, quando a rainha Atalia, né, a filha de Acabe, né, ela tomou o reino de Judá. Então, todavia, o sacerdote Joiada destronou. Quem que era Joiada, né? Joiada foi o pai de Benaia, hein? Eu me lembro sempre disso aí, que meu pai queria colocar o nome da minha irmã, que se fosse homem, ele ia colocar o nome de Benaia. Mas quem que foi Benaia? Filho de Joiada, né? Então ele destrona aí a rainha legítima e fez com que Joás, né, descendente de Davi, reinasse em Judá. Então, somente esse período de 6 anos aí, que
não foi a dinastia ali, mas o restante foi tudo a descendência de Davi, certo? Houve muitos reis, tá, professores, em Judá, houve muitos reis, alguns bons temente a Deus, outros foram infiéis, entretanto, desde o início com Roboão, o povo aderiu à idolatria, foi o que falei, ele sempre, né, como que ele fazia? Eles sempre tendiam à idolatria, né? Eu me desconcentrei aqui, que veio uma mensagem aqui. Então, eles sempre se tendiam à idolatria, desde o tempo de Roboão, não. Davi foi um reizaço ali, segundo o coração de Deus. Salomão também foi um reino muito bom, mas no finalzinho ali do reino dele, ele começa a adorar outros deuses, por conta que eram deuses das concubinas dele. Aí vem, né, depois Roboão, e aí começa. Aí vai, idolatria, idolatria. Alguns reinos também seguraram, que nós vamos ver, né? E aí nós vamos já para o tópico 2. Os reis que marcaram a história. Foi aqueles reis que eu falaram que seguraram essa questão aí da idolatria, certo? Então, nós temos aí 20 pessoas que se sentaram no trono de Davi em um período de 3 séculos. Então, foram 20 reis no período de 300 anos aí, né? Porque a gente fala, puxa vida, né? Porque a gente conhece só os principais. Mas foram aí 20. Alguns reis foram infiéis a Deus e outros cumpriram, né, o mandamento, a lei que eles tinham ali, certo? Então nós vamos ver aí, né, 3 importantes reis que fizeram a diferença na história do povo escolhido. Então o primeiro foi o rei Asa. Professores, como nossa aula tem que ser assim, bem rápida, você vai aprofundar, que você tem 1 hora, certo? Você aprofunda mais e que você tem mais tempo. Mas aqui a gente vai dar uma pinceladona aí, legal? Então, o rei Asa, ele foi um reizaço. Ele foi neto de Roboão, ele reinou ali durante 41 anos. Ele foi muito temente ao Senhor, tá? Ele proibiu os sacrifícios a deuses estrangeiros e destruiu os altares de Baal, Azerá, restaurou a adoração ao Senhor. Ele fortificou, né, e construiu grandes cidades. O Senhor foi com ele, proporcionou paz ali no período em que Asa foi rei, né? Ele foi fiel a Deus durante toda a vida dele. Ele levou o povo de Israel a adorar somente a Deus. E aí a consequência dessa adoração foi um reino de paz, um reino bem-sucedido, né? Entretanto, só um único ponto negativo aí de Asa foi que ele não destruiu, professores, todos os altares. Ele deixou algum outro altar ali a Deus pagão. Mas, no geral, ele foi um ótimo rei, tá? Aí nós temos aí depois, então, Josafá. Josafá também foi um reizaço. Eu me lembro muito aí de um amigo que eu não vejo ele aí há uns 30 anos. Josafá, se ele estiver nos assistindo aí, um abração para ele, porque esses dias eu vi aí uma irmã que estava nos assistindo, que é amiga de uma professora da minha infância, amiga da Osana, lá de São Bernardo do Campo. Se alguém aí de São Bernardo do Campo estiver assistindo, um abração para vocês e manda um abração aí para a Osana, para o Adão, para o Adriel aí, olha aí, né? E aí eu tenho o Josafá aí, que eu não me lembro, que eu não me esqueço mais, que é o Josafá, o marido da Railade. Se você conhece eles, coloque aí no comentário que eu preciso de revê-los, né? Olha o de volta aí, para minha terra procurando os amigos. Então vamos lá, então. Josafá, ele foi filho de Asa, né? Então nós vemos ali que Asa foi neto de Roboão, então Josafá, filho de Asa, bisneto de Roboão, tataraneto de Salomão, tá? Ele ficou no trono após a morte do seu pai, né? Então uma monarquia, ele reinou durante 25 anos, e assim como o pai dele, o rei Asa, ele foi temente ao Senhor e conduziu o povo a adorar a Deus, certo? Então ele destruiu os ídolos que ficaram lá, fez com que o povo retornasse ao verdadeiro culto, né? Sacrifícios a Deus, oração voltados a Deus. Ele foi muito bem sucedido, ele teve sucesso em tudo que ele fez, né, no reinado. Então os filisteus, os árabes lhe pagavam tributos, por quê? Porque ele era um cara que também a questão dele
espiritual com Deus era muito grande, e também a questão política dele, de que até outros povos pagavam tributos para ele, porque ele tinha assim um poder, uma influência muito grande. Havia prosperidade na cidade de Judá, e lá ela foi fortificada, né? Além disso, ele estabeleceu memórias de educação, então ele nomeia príncipes, né? Levitas, que o que eles faziam? Ensinavam a lei do Senhor, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Então, o que ele fez? Ele queria que o povo conhecesse as leis do Senhor. E aí ele levanta aí levitas, príncipes, para ensinar o povo. O que ele faz também? Olha só como que ele foi um grande rei, um governante assim, topzaço. Ele também nomeou juiz, estabeleceu tribunais também, né? Entretanto, assim como seu pai Josafá, ele também deixou alguns altares ali, né, ao Deus pagão, de forma que o povo continuou queimando aí incensos e tal a alguns outros deuses. Ele não conseguiu extinguir no total, mas ele direcionava o povo a adorar ao Deus vivo. Foi um rei muito importante. Ele começou a pôr ordem no negócio ali, começou a governar de uma forma mais técnica, certo? Então, além disso, ele casou o filho dele, né, com Atalia, aquela lá que depois ficou o período de 6 anos, que era a filha de Acabe, né, um dos piores reis de Israel, o que foi o Reino Norte, se não me engano, estudamos aí na lição passada. Isso lhe causou muitos problemas. Por quê? Porque não casou com quem serviu o mesmo Deus, porque não casou com quem era do mesmo povo, e aí o que acontece? Consequência do erro dele. Aí você tem que falar para o seu adolescente, não é do nosso povo, você vai ter problema. Mas eu vou trazer ele ou ela para cá. Não traz, não consegue. Quando forem pensar em namoro, tem que ser do mesmo povo, que o povo cristão, aquele povo crê em Deus. Consiga aí um rapaz legal, uma moça legal, aquele que vai te ajudar, tanto na tua vida secular, quanto na tua vida espiritual. Não tem, temos um exemplo top aqui, né? Casou, de certa menina tinha posse, era bonita e tal, né? E aí casa ali, ali ele casa o filho dele, né? Com a filha de Acabe aí causou problema. Porém, né? Todavia, entretanto, ele continua buscando a Deus, servindo ao Senhor. Ao final do reinado dele, 3 povos se uniram para invadir Judá. Então, veio 3 povos ali, né? Os Amonitas, os Edonitas e os Moabitas. E aí, o rei Josafá clama ao Senhor, que respondeu por meio do profeta Jaziel. Então, Josafá foi confiando na mensagem de Deus e colocou os levitas na frente, soldados armados, e saiu na peleja. E ele sai na peleja, né? Os levitas louvando ao Senhor à frente, aquele exército lindo, e vamos, e o Senhor Deus é conosco. Você pode conferir lá em 2 Crônicas 20, 18 a 20. Então, enquanto o povo adorava a Deus, né, Deus colocou emboscados no meio do exército inimigo, assim os próprios soldados se destruíram, e Deus garantiu a vitória ao povo de Judá. Depois disso, Josafá falece, e ele foi sepultado na cidade de Davi, junto ao túmulo de seus pais. E aí entra quem? Josias, né? Então, não após a morte de Josafá, né? Aí nós temos aí Josias, deixa eu ver se eu me lembro aí, ele foi filho de Amon, certo? E Amon destruiu, arrebentou idólatra, e Josias entra aí novíssimo. Deixa eu só ver aqui, na Bíblia aqui, com quantos anos Josias foi rei? Foi com 8 anos, é isso aí mesmo. Ele começa a reinar aí com 8 anos, né? Então, ele foi um grande rei, sábio demais, né? Então,
ele foi um rei, Amon foi um rei que não, o pai dele que não temeu o Senhor, rebentou tudo, e aí ele morre, né? E aí entra quem? Josias, que ele começa a reinar com 8 anos, e aí ele governa por 31 anos. Ele amou a Deus com toda a sua força, foi temente de coração, ele promove uma reforma no templo de Jerusalém. Nessa reforma o livro da lei foi encontrado. Diante desse conhecimento da palavra de Deus, Josias então prometeu obedecer à lei do Senhor. Olha só o quão importante é nós nos atentarmos à palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus, né? E aí esse compromisso foi grande, que Deus adiou a destruição de Jerusalém, né? Só para depois da morte de Josias. Por quê? Porque ele viu que Josias era temente a Deus, né? E a obediência ali ao livro da lei, então, ele ordena a saída de médiuns, de adivinhos, destruição de ídolos, porque já voltaram de novo aos cultos pagãos, à idolatria, e aí ele olha na palavra de Deus, ele vê, opa, peraí, está escrito aqui que a gente não pode adorar outros deuses, senão a Deus, então sai todo mundo daqui, e ele começa a seguir. E quem segue a palavra de Deus, professores, seja adolescente, criança, adulto, idoso, ele é sempre bem sucedido naquilo que ele faz. E aí Josias foi o 16º rei de Judá e morreu na batalha contra o Egito. Foi sepultado também em Jerusalém. E para encerrar o nosso terceiro tópico, Deus falava em Judá, né? E ele usava quem? Os profetas, né? Então, Deus nunca vai abandonar. Por mesmo que o povo aí vai ir na idolatria e tal, mas ele não abandona. E ele levanta quem para falar com o povo? Até hoje, os profetas. E aí muitos profetas ali eram nativos de Judá, outros não, né? Mas nós temos aí os nativos aí, tais como Joel, que foi profeta, Isaías, Jeremias, entre muitos outros, e profetas que entregaram a mensagem de Deus para os hebreus de Judá, né, de Israel, do Reino Norte, e também para as outras nações. Destacado, aí nós vamos destacar aqui a atuação nessa lição de 2 profetas, certo? Aí vamos ver aí então quais são. Primeiro aí então, Naum, então ele foi o profeta aí da região de Judá, ele tinha aí, né, ele pode ter sido o contemporâneo de Manassés e de Amon, então ele viveu ali naquele período terrível ali de Amon, né, que foram infiéis, Manassés também foram infiéis a Deus, e aí ele teve a visão, e aí ele anuncia a destruição de Nínive. Ué, mas não foi Jonas, mas foi 100 anos antes. Deus já havia falado com o povo de Nínive, né, e aí 100 anos antes foi Jonas, tá? E aí Deus fala, você vai morrer, o povo se arrepende, Jonas vai lá, eu prefiro morrer do que viver, e aí, né, pegou, e aí nasceu aquela árvore, e a árvore morre, e ele, Senhor, você matou a árvore, aí Deus fala para ele, mas você teve tanto dó dessa árvore aqui, não teve dó de todo esse povo aí de Nínive e tal, né, e aí depois o povo se arrepende, Deus dá aí condição para eles viver, mas aí o povo cai de novo no erro, e aí Naum profetiza para eles ali, e dessa vez essa nova geração que surge, né, volta a pecar, e aí Deus profetiza através de Naum o juízo, certo? Então o juízo contra Nínive está presente em todo o livro de Naum, você pode aí colocar para os seus adolescentes aí, ler o livro de Naum, ele também ele profetiza um livramento para Judá, também, né, nesse momento da história, se cumpre, pois o reino sul foi poupado e não foi invadido pela Síria. Entretanto, o mesmo Senhor anuncia o juízo contra a nação estrangeira poderosa, Judá continuou a pecar, isso teve consequência. Sempre ali a questão de idolatria, eles vinham pecando, aí tinha consequência. Nós vemos aí que a história de Israel é sempre de altos e baixos. E aí depois nós temos outro aí, que é Sofonias, um profetaço aí também, ele foi ali contemporâneo de Josias, então ele já pega ali a coisa e já se endireitando, né? Então ele anuncia o juízo divino contra os moradores do Reino Sul, em especial os de Jerusalém. Ele também condenou a adoração a astros celestes e também condenou aqueles que adoravam Moloque.
Então, Deus usava ele condenava o povo que pecava. Sofonias, assim, né? Nós temos aí grandes aí ensinamentos aí através das profecias dele, né? De que Deus usava. Então, ele profetizou também contra os que se afastavam de Deus, né? Ele também profetizou juízo em relação às outras nações, contra os filisteus e as suas cidades, também contra os moabitas, os amonitas, né, por zombarem da derrota do povo de Deus. Então, essa questão aí, você pode ler lá em Sofonias para os seus adolescentes, 2 de 8 a 11, também, que vai colocar bem essa questão. Ele profetiza também contra a Etiópia e a Síria, que todos esses eras que tentavam aí contra, no povo ali de Judá. Por fim, o profeta também anunciou a salvação e o livramento da remanescente de Israel. Né? Então, ali ele foi um profeta muito importante, que Deus usava ele muito ali para essas questões aí, certo? Então, vamos já encerrar nossa lição aí de hoje, na nossa conclusão. O reino de Judá cresceu e prosperou ao longo dos anos. Cada rei marcou a história, e a Bíblia destaca claramente aqueles que foram fiéis a Deus e aqueles que desprezaram o Senhor. Independente do rei e do comportamento do povo, Deus continuou cuidando deles e falando através dos seus profetas. Meus irmãos, Deus nunca irá nos abandonar, independente do que aconteça. O que Ele quer é obediência, o que Ele quer é que nós cumprimos o que está escrito na palavra dEle, o que Ele quer é que nós adoramos a Ele em espírito e verdade e que Ele esteja acima de todas as coisas. É isso que Deus quer. Resumindo em tudo, Deus quer obediência. Certo, professor? Então vamos encerrar nossa lição aí, que Deus abençoe você, sua aula, sua casa, sua família e que tudo que você fizer esteja debaixo das bênçãos de Deus. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.